muita paz do Senhor, irmãos. É com muito prazer que também estamos novamente aqui nesta plataforma para vos trazer louvor e adoração e também a Palavra de Deus. Enquanto vamos já louvar a seguir, vamos ler a Palavra de Deus. E se puderem abrirem em casa, ou então sigam, vai aparecer aqui em baixo, o Salmo 100. Diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Amém? Amém. Entrai pelas portas com a ação de graças, em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Porquê? Porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Amém? Amém. Vamos orar já de seguida e depois vamos louvar ao Senhor. Amém. Querido Deus, querido Pai, queremos pedir, Senhor, a Tua graça por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui reunidos com aqueles que nos veem, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que Tu tens sido para nós e como lemos, Tu és muito bom para nós, Senhor. Somos, Senhor, ovelhas do Teu pasto, és o nosso supremo e bom pastor. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito nas nossas vidas. Te agradecemos, te damos graças. Estamos, Senhor, perante Deus nesta época da Páscoa e queremos te agradecer também, Senhor, pela tua morte e ressurreição, porque sem ela, Deus, era impossível, Senhor, a salvação chegar até nós. Porque, Senhor, reconhecemos, porque a tua palavra nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, e esse tem por nome Cristo Jesus. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado, Senhor, por aquilo que vamos fazer desde já. E, Senhor, que estas músicas, que este louvor e adoração, Pai, que glorificam somente o Teu nome, possam, Senhor, tocar também na vida, Senhor, de quem nos ouve. E que principalmente a Tua palavra, Deus, que vai ser pregada também, possa, Senhor, ferir os corações de quem nos ouve. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus te damos graças. Amém. 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 Sou eu para que o grande Rei me receba assim. Me perdi, Ele me encontrou.
Obrigada, Senhor, porque somos chamados teus filhos, Deus. Obrigada, Senhor, porque tu nos libertaste do mundo das trevas, Deus. Obrigada, Senhor, porque tu nos guiaste, Senhor, à tua maravilhosa luz, Pai. E hoje, Senhor, nós podemos ser luz e sal nesta terra, Deus. Podemos, Senhor, iluminar, Senhor, o caminho de outros, Pai, através da tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, que o nosso coração esteja completamente cativo a ti, Senhor. Que a nossa mente esteja cativa a ti, Senhor. E que não haja confusão no nosso coração, nem dúvida, Senhor, de quem tu és, Senhor, na nossa vida, Pai. Te agradecemos, Pai, porque tiraste o pecado de dentro de nós, Deus. Te agradecemos porque a cada dia, Senhor, podemos ser aperfeiçoados pelo próprio Deus perfeito e verdadeiro, Deus. E te entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos. Seja aquele, Senhor, que há muito tempo temos orado, como, Senhor, nas coisas que têm acontecido recentemente, Deus, como em todas as coisas, Pai, nós entregamos nas tuas mãos porque sabemos que só tu, Pai, és aquele que pode, Senhor, suportar, Senhor, és aquele que pode, Senhor, retirar a dor de dentro de nós, Pai, e trazendo fruto com isso também, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Por isso entregamos todas as coisas nas tuas mãos, Pai. Glória ao teu santo nome, Deus. Amém, Pai. Amém. Obrigada, Senhor. No silêncio do meu coração tento encontrar algo muito bom, digno de te poder dar, digno de ti, ó Senhor. Eu trago mais que uma canção, trago tudo ao Senhor. Quero apenas te agradar. Tu conheces meu viver, tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para te adorar, é tudo por ti, eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar, eu vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Rei de tudo és, ninguém pode entender do que és capaz. O que tenho é teu, é pouco, ó Senhor. Quero apenas te adorar. Eu trago mais que uma canção, trago
possas vir perdoar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Senhor. Tu possas vir perdoar, Senhor, as nossas falhas, Deus. Aquilo que devíamos ter feito e não fizemos, Deus. Tu possas vir perdoar, Senhor, o nosso coração, que muitas vezes, Deus, ainda sente saudade daquilo que ficou para trás, Deus. Senhor, perdoa, Senhor, a nossa falta, Senhor, também de zelo para contigo, Deus. Perdoa-nos, Deus, quando nós não temos vontade de te orar, quando nós não temos vontade de ler a Tua Palavra, Deus. E, Senhor, renova o nosso coração, Senhor. Coloca um coração igual ao Teu, um coração, Senhor, disposto a adorar, um coração, Senhor, que está, Senhor, diante de Ti, Deus, com tudo e para tudo, Senhor. Não nos deixes só ficar, Senhor, à procura de bênçãos, Senhor, à procura, Senhor, de ver, Senhor, somente a Tua vontade em nós, Pai. Mas faz nós aqueles, Pai, que vão, Senhor, na frente, Pai, haja o que houver, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, doa o que doer, Senhor, que nós possamos olhar para a cruz, Deus, onde Tu, Senhor, te doaste, Senhor, naquela cruz, onde, Senhor, suportaste as nossas dores, Deus, onde, Senhor, retiraste o nosso pecado, foi naquela cruz, Pai, pelo Teu sangue, Senhor, nós somos lavados, Deus. Não é por qualquer coisa, Senhor, mas pelo Teu sangue, Senhor. O sangue, Senhor, que escorreu, Senhor, das Tuas mãos, dos Teus braços, das Tuas costas, Senhor, de cada parte do Teu corpo, Senhor. Senhor, por isso perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Pai. Mostra-nos onde nós erramos, Deus, para que nós possamos, Deus, estar diante de Ti, lavados e purificados, Deus. Para que nós possamos herdar contigo, Senhor, o Teu reino, Pai, em nome de Jesus, Deus. Glória ao Teu santo nome, Deus. Eu volto para te adorar. É tudo por Ti. Eu vivo para Ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo meu errar. Eu vivo para Ti. És tudo para mim, Jesus. Eu vivo para Ti. És tudo para mim, Jesus. Eu vivo para Ti. És tudo para mim, Jesus. Amém? Amém. Que o nosso coração esteja assim diante do Senhor, vivendo para Ele, somente para Ele, confiando nas Suas promessas vindouras, em tudo aquilo que Ele já deixou escrito na Sua Palavra, que nós possamos nos agarrar nessas promessas e possamos encontrar a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém. Fica já a seguir com a Palavra de Deus e que possa ser de bênção na tua vida e que possa mudar a tua condição também, onde tu estás, a tua mente, aquilo que tu pensas, possa ser renovado pelo Santo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Até já! Até já. Já! Boa noite, irmãos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre cada um de nós. Antes de nós podermos ler o texto, eu gostaria de orar. Se puderes, fecha os teus olhos aí em casa. Obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada pela oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, falando a Tua palavra, Pai. Senhor, obrigada, Pai, pelos corações que a recebe. Senhor, obrigada pela Tua vida em cada um de nós. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos convenceres, Pai, de quem Tu és, Pai. Obrigada, Senhor, por trabalhares, Senhor, no nosso coração, Senhor, e criares um bom senso, Pai, de gratidão sobre nós, Pai, e de nós podermos compreender, Deus, o quão dependentes somos de Ti, Senhor. Deus, Te agradecemos porque Tu és forte e poderoso, Deus, és imutável, Senhor, Tu não mudas, Pai, e nós podemos encontrar em Ti a esperança que nós não encontramos em nós, nem no mundo, Deus. Senhor, podemos encontrar em Ti a força que nós não encontramos em nós, Pai, porque a cada dia que passa, Senhor, ficamos mais cansados e às vezes até desmotivados, Deus. Mas Tu tens sido o nosso consolo, Pai, Tu tens sido, Senhor, a nossa esperança para podermos continuar, Deus.
Tens-nos fortalecido, Senhor. Mesmo no meio das circunstâncias, Senhor, Tu tens sido o nosso Deus, tens sido, Senhor, o nosso provedor, Senhor. Tens-nos mostrado, Deus, a cada manhã, Senhor, as Tuas misericórdias renovadas sobre nós, Pai. E nós temos vivido, Senhor, a cada dia, Pai, na esperança, Senhor, que Tu voltes. Na esperança que Tu, Deus, Tu podes todas as coisas sobre a nossa vida, Pai. Senhor, faz de nós servos, Senhor, filhos obedientes a Ti, Senhor, aos Teus mandamentos. Abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver o que realmente Tu queres fazer sobre a nossa vida, Pai. Senhor, que nós possamos nos apegar às Tuas promessas, Deus, porque sabemos que Tu és fiel para cumpri-las, Pai. Senhor, Te agradeço por cada família, Deus. Te agradeço, Senhor, por cada casa, Pai. Que Tu possas, Senhor, Santo Espírito, possas ser aquele que convence os corações e que faz entendermos aquilo que Tu queres, Senhor, que nós entendamos, Pai. Senhor, Te entrego, Deus, esta palavra. Senhor, Te entrego a minha boca, Senhor, o meu coração, a minha mente. Deus, fala através de mim, Deus. E se há, Senhor, algo em mim, Senhor, que não está certo, Pai, retira, Pai. Senhor, se há vontade, Senhor, em mim, Senhor, que não seja segundo a Tua vontade, Deus, que Tu possas, Senhor, retirar, Deus. E possas ser Tu, Senhor, a luz, Pai, e o sal, Senhor, sobre mim, Senhor, e que eu possa ser essa luz e sal sobre a terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por todas as coisas, Pai. Te entrego, Senhor, cada vida e Te entrego, Senhor, este sermão nas Tuas mãos, Pai. Amém. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 1 e nós hoje vamos ler do 1 ao 11, mas eu quero firmar mais no versículo 11. 2 Coríntios 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança, a vosso respeito, está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças e de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e Ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito. Até aqui a palavra de Deus. Nós cristãos temos 3 tipos de comunhão. Comunhão no sofrimento, comunhão na consolação e comunhão na oração. Nós já falamos do sofrimento e da consolação e hoje vamos falar sobre a oração de intercessão. Vemos que o livramento do apóstolo Paulo, de que ele fala desde o versículo 7 ao versículo 10, é resultado do livramento de Deus com a sua mão forte e por meio das orações dos santos. David Thomas disse: a oração move a mão que move o universo. Creio, como Paulo também traz essa certeza à nossa vida, através das suas cartas, que realmente a oração da igreja, a oração do justo, ela tem algo extraordinário, tem algo sobrenatural que move as circunstâncias. Isso não quer dizer que pela oração da igreja nós possamos mudar de alguma maneira a mente de Cristo ou a vontade de Deus. Pelo contrário, Deus usa seres secundários como nós para podermos orar,
para podermos interceder pelos outros, para podermos estar dentro deste plano divino. E para podermos fazer parte disso, nós oramos e Ele, no seu plano absoluto, nos introduziu. E através das nossas orações, nós conseguimos fazer parte desse plano e nós conseguimos ver as coisas a mudar. Amém? E David Thomas disse, a oração move a mão que move o universo. Que grande honra nós podemos orar àquele que tem a mão que move todo o universo. Deus tem todo o poder para transformar a nossa vida. Deus tem todo o poder para transformar a nossa circunstância. Amém? Não existe nenhuma força maior do que a oração da igreja. Os céus movem-se pela oração. Os atos soberanos de Deus na história são as respostas às orações da igreja. Amém? Paulo está certo da eficácia da oração da intercessão e pedia que a igreja, os irmãos, orassem sempre por ele. Paulo acreditava que através da oração de intercessão ele poderia conseguir encontrar ânimo, encontrar força, encontrar esta união também que traz esta ousadia para continuar a pregar a palavra de Deus. E nós podemos ver isso em Romanos 15:30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. 31. Para que eu fique livre dos rebeldes na Judeia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então Paulo demonstra-nos que ele acredita no poder da oração de intercessão. E a Bíblia e o próprio Cristo Jesus, no jardim do Getsemane, ele pede aos seus discípulos que eles permaneçam em oração. Ele diz que a carne é fraca. Orem, vigiem, porque a carne é fraca. Porque nós podemos cair em tentação. E nós temos que estar unidos nesta oração. Na oração de intercessão, na oração ao próximo. Porque a oração, ela transforma mais o nosso próprio coração, a nossa própria mente, o nosso próprio entendimento. A oração, ela transforma-nos de dentro para fora. Com essa mesma oração, nós também podemos influenciar aqueles que nos rodeiam. Porquê? Porque a nossa vida começa a ter fruto, a gerar um fruto de bênção, um fruto de bem. Nós começamos a deixar de fazer certas coisas e começamos a exercer aquilo que está correto na nossa vida, através da oração, através desta intimidade que nós temos quando conversamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Efésios 6:18, onde está escrito a armadura de Deus, diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Amém? Mais uma vez Paulo pede que nós perseveremos em oração, que a igreja ore, que a igreja se junte em oração, porque a oração muda as coisas, muda as circunstâncias. Paulo pede as orações à igreja e conta com elas. Ele sabe que por meio delas ele será ajudado e muitos outros crentes serão encorajados a dar graças. Amém? Há duas coisas que nós podemos ver que este versículo de 2 Coríntios 1:11 fala. Nós vemos que na primeira parte do versículo 11 diz: com a ajuda também de vossas orações por nós. A oração muda a circunstância. Pela oração, nós, igreja, mantemos os braços dos guerreiros fortalecidos no campo de batalha. Pela oração, encorajamos os missionários a prosseguir no plano de levar o Evangelho até aos confins da terra. Pela oração, cooperamos para que os pregadores anunciem a verdade com ousadia e unção do Espírito. E pela oração, damos coragem uns aos outros para prosseguir no meio das provas. A oração une a fraqueza humana à omnipotência divina. Amém? Pela oração, nós conseguimos fazer com que aqueles que estão na frente da batalha
como aqueles que também estão ao nosso lado, como aqueles que parecem e que têm dificuldades, a nossa família, a nossa igreja, os nossos irmãos. Nós conseguimos encorajá-los, nós conseguimos fortalecê-los através da oração. A oração traz algo espetacular à igreja. A própria oração une-nos uns aos outros. Quando tu colocas a tua vida posicionada para poderes orar pelo próximo, tu automaticamente, pelo Espírito Santo de Deus, pelo favor de Deus, tu mesmo és transformado. Nós podemos, através da oração, ver que grandes coisas aconteceram na palavra de Deus. Vemos homens que tiravam um espaço da sua vida para poder exercer, para poder orar, para poder interceder pelos outros. Vemos Abraão que intercedeu por Ló, vemos Moisés que intercedeu pelo povo, vemos o povo a interceder pelos apóstolos, por Paulo, e vemos o poder que a oração tem teve nessas circunstâncias e ainda hoje ela tem sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família em Cristo, sobre as nossas famílias, sobre os nossos vizinhos. Continua a orar, irmão. Frank Cover disse: a oração tem duas funções. Ela enfatiza a total dependência do homem e a absoluta soberania de Deus, e ambas expressam e promovem a comunhão dos santos. E com estas duas coisas que nós aprendemos com esta frase, com a dependência e com a soberania de Deus, algo de maravilhoso acontece na comunhão dos santos. Ela transforma a nossa vida, não só numa só pessoa, num só sujeito, mas numa família. Ela transforma a nossa vida numa comunhão dos santos. Ela transforma a nossa vida em santidade. E com essa santidade nós podemos estar unidos uns com os outros, intercedendo, orando, nos fortalecendo uns aos outros, suportando as dores uns dos outros e conseguindo perseverar neste mundo em fé em Cristo Jesus. Amém? A segunda parte deste versículo, o versículo 11, diz assim: para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito. As orações dos coríntios deviam levar outros crentes a darem graças a Deus. As tuas orações, as minhas orações de intercessão, as orações que nós fazemos uns pelos outros, pelas nossas igrejas, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, essas orações deveriam levar outros a dar graças a Deus por todas as coisas. Amém? Quando a igreja ora, o nome de Deus é exaltado. Quando os joelhos dobram-se na terra, o nome de Deus é elevado nos céus. Nada exalta tanto a Deus como um crente prostrado em oração. Então nós, querendo nós agradar a Deus, exaltar a Deus, teremos que nos prostrar diante dele a cada dia que passa mais e mais em orações e súplicas. Claro que isso não nos tira o dever de poder ajudar, o dever de estar juntos, o dever de ouvir o que os outros têm para dizer, o dever de pregar o Evangelho. Não, irmãos. A oração, ela tem que vir com a palavra de Deus, com o meditar da palavra, com o aprender com Cristo, com a obediência aos mandamentos e com tudo o resto que a palavra de Deus requer de nós para a nossa vida. Ela tem que trazer santidade ao nosso coração. Ela tem que trazer discernimento de quem Jesus é, para que nós possamos mudar, para que nós possamos confiar em Deus em todas as coisas. A oração de intercessão produz ações de graças aos que veem as nossas orações a serem respondidas. O que é melhor do que nós podermos estar em oração, mesmo que os outros possam ver e às vezes até julgar, mas o que é melhor do que quando Deus vem em favor de nós, quando Deus realiza as nossas orações e quando essas mesmas pessoas que um dia nos criticaram e que não entenderam o porquê de nós confiarmos em Deus, elas poderem ver o poder de Deus sobre a nossa vida. O que é melhor, irmãos? Nós ficarmos parados diante das circunstâncias em que o mundo está a viver neste momento, como na Ucrânia, como noutros países que também têm problemas, como na fome, como na falta de amor ao próximo, como na escravidão,
que está a acontecer neste momento. Há pessoas a serem escravizadas, neste momento há bombas a ser explodidas, neste momento há casamentos a serem destruídos por causa do pecado, neste momento há filhos e filhas a serem separados dos pais. E a igreja, nós, irmãos, nós temos que ser a voz de Deus no mundo. Nós temos que ser aqueles que clamam mais alto. Temos que interceder pelos outros. Temos que ser aqueles que fortalecem os nossos líderes, os nossos irmãos, através da intercessão da oração. Esta renúncia a querer fazer o que nós queremos, esta renúncia de querer somente olhar para a nossa vida, e nós podemos ter esta posição de dizer: não, eu vou orar, eu vou interceder, eu preciso de interceder pelo meu irmão, eu amo a minha igreja, eu amo a Cristo acima de todas as coisas. Guarda tempo de qualidade para tu estares em oração com Deus. Porque isso liga-te a Deus, porque isso traz intimidade, traz conhecimento, traz sabedoria. Paulo desejava ver muitas faces erguidas a darem graças a Deus pelo favor do mesmo Deus por ele. Paulo desejava isso com toda a sua vida, com toda a sua perseverança. Paulo desejava que a sua vida fosse pautada diante de Cristo Jesus e que muitos pudessem ver aquilo que Jesus estava a fazer sobre a sua vida. Por causa do quê, irmãos? Não por causa do nosso esforço, a nossa obediência, somente porque isso é responsabilidade nossa fazermos, mas porque Jesus o escolheu. Porque Jesus o escolheu naquele lugar onde ele estava para perseguir os seus filhos, os seus santos. Jesus escolheu naquele momento, e quando Jesus apareceu a Paulo, foi completamente irresistível a Paulo. Paulo não conseguiu resistir à presença de Jesus. Paulo não conseguiu resistir ao chamado de Jesus. Irmãos, nós temos que ver que a vontade que Paulo tem, que até hoje nós pudéssemos estar a ler essas cartas e pudéssemos sentir aquilo que ele estava a sentir naquele momento, que nós pudéssemos ver que realmente nós, orando uns pelos outros, nós podemos nos fortalecer a nós e podemos também fortalecer aqueles que nos rodeiam, aqueles que necessitam. A igreja precisa de ser uma igreja bendita em orações. A Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, irmãos, temos que nos posicionar. Há muitas coisas a acontecer na nossa vida, há muitas coisas a acontecer em vários países, em vários lugares. Esta pandemia primeiro e agora esta guerra e todas essas mortes, essa separação de famílias. Nós vemos que há muita pressão sobre nós e nós não conseguiremos prosseguir em frente se nós não orarmos, se nós não nos entregamos a Deus, se nós não guardarmos este tempo, o nosso coração, diante daquele que não muda, que é imutável, Deus. Nós não conseguimos mudar o pensamento dele. Nós simplesmente estamos diante do plano dele e cabe-nos a nós orarmos. A oração de intercessão é contagiante. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós intercedemos pelo próximo, mais contagiamos os outros que estão à nossa volta. Até aqueles que muitas vezes estão na igreja, estão com a sua fé adormecida, com a sua confiança em Deus adormecida. A oração muda a dureza e a impiedade do nosso coração. Quantas vezes nós temos que pedir perdão a Deus? Quantas vezes, irmãos, nós pecamos todos os dias? Temos estado a ser aperfeiçoados, sim, e vamos estar a ser aperfeiçoados até que Jesus volte. Mas nós temos que orar, nós temos que perseverar, nós temos que vigiar, nós temos que orar em todo o tempo. A palavra de Deus não nos mostra um tempo específico em que a oração tem mais poder. A palavra de Deus, pelo contrário, ela diz-nos que nós temos que orar em todo o tempo. O nosso espírito tem que estar em todo o tempo em intercessão, em oração, porque nós necessitamos do poder de Deus. Nós precisamos de saber e de entender que somos dependentes dele. Jonathan Edwards, em 1977, num dos seus sermões, ele deu 2 razões pelas quais Deus requer oração do seu povo. Em relação a Deus, ele disse: a oração é apenas um reconhecimento sensível da nossa dependência dele para a sua glória. Como ele fez todas as coisas para a sua glória, também precisa de ser glorificado e reconhecido por suas criaturas. É justo que ele queira isso
daqueles que são objetos da sua misericórdia. É um reconhecimento apropriado da nossa dependência do poder e da misericórdia de Deus para aquilo que necessitamos, mas também uma honra apropriada prestada ao grande autor e fonte de todo o bem. Quando nós entendemos que somos dependentes, quando nós dependemos que a graça e as misericórdias de Deus, elas são tudo na nossa vida, elas são aquilo que nos traz o perdão, traz novamente a esperança, traz novamente essa purificação do coração. Nós somos ativados, existe um reconhecimento, uma honra diferente daquela que nós algum dia poderemos dar a Deus. É algo grandioso que traz realmente este agradecimento ao autor e à fonte de todo o bem, que é Deus. Enquanto nós não conhecermos quem realmente Deus é, enquanto nós não entendemos quem nós somos, no nosso próprio pecado, na nossa própria maldade, nós não tínhamos como ser atraídos por Deus se Jesus Cristo não nos tivesse atraído primeiro. E ele diz que, no que diz respeito a nós mesmos, a oração, Deus requer de nós oração. Orações fervorosas tendem de muitas maneiras a preparar o coração. Nós precisamos de ser preparados. Para quê? Por meio da oração, desperta-se um senso da nossa necessidade. Por meio da oração, a mente é preparada para valorizar a misericórdia de Deus. A nossa oração a Deus pode despertar em nós um senso e consideração apropriada da nossa dependência de Deus quanto à misericórdia que pedimos, bem como um exercício apropriado de fé na suficiência de Deus, para que sejamos preparados para glorificar o seu nome quando a misericórdia for recebida. Nós precisamos de ser ativados pela oração, através da oração. Nós precisamos de Deus e precisamos não só de tê-lo em nós, como também precisamos de saber quem Ele é, de entender o quanto nós precisamos dele. Nestes tempos não tem-se falado muito de Deus na mídia, ou quase nada. Mas ao ver uma notícia sobre a guerra na Ucrânia, fez-me acreditar cada vez mais e mais que existe uma igreja a orar naquela nação, uma igreja que teme a Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas. Não sei se vocês ouviram essa notícia, mas houve uns dias na Ucrânia em que choveu e teve neve também ao mesmo tempo. E aquilo formou uma terra, uma massa, um barro que ficava entranhado nas rodas dos veículos de guerra da Rússia e impedia que aqueles carros fossem e entrassem por todos os lugares, pelas florestas, por esses lugares remotos. E as tropas da Ucrânia, elas estavam firmadas, elas estavam colocadas nas estradas para impedir a entrada dos tropas russos. E quando aquilo aconteceu com a terra, através da natureza de Deus, esses carros, uns ficaram entelhados no meio das matas, no meio daqueles lugares com terra, remotos, e outros, eles foram obrigados a terem um confronto de frente com as tropas ucranianas. E a própria tropa ucraniana falou para a mídia que isso só poderia ter sido o trabalho de Deus. E nós vemos o sobrenatural de Deus a ser exercido no meio deste povo que logo de princípio parecia que não iria conseguir resistir a todos os ataques que estava a sofrer. E hoje nós vemos uma nação que prevalece, uma nação que está ali firme, que luta pela sua pátria. Nós temos que aprender também com esses homens e mulheres aquilo que muitas vezes nós não valorizamos. Vemos que muitas vezes as famílias estão a ser desvalorizadas por causa desses novos movimentos. Temos deixado de dar valor ao casamento, de dar valor àquilo que é ser um pai, que é ser uma mãe e até deixar de dar valor àquilo que é ser um filho ou um neto. E nós precisamos de voltar aos princípios de Deus. Nós precisamos de voltar a entender o que a palavra de Deus quer sobre nós. E só conseguimos mudar esta mentalidade se nós recebermos Jesus Cristo no nosso coração e entendermos aquilo que Ele quer fazer sobre a nossa vida, nascendo de novo
nascendo de novo, deixando a velha vida, deixando os velhos propósitos, os velhos sonhos e começando a olhar para Cristo como o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, como aquele que deu o seu sangue para que hoje nós pudéssemos ser lavados, purificados e pudéssemos ter uma nova vida. Deixa para trás tudo aquilo que te leva para longe de Deus. Nós não vemos que o mundo tem esperança. Pelo contrário, vemos homens tiranos a levantarem-se no poder e a levarem toda uma nação que nem sequer tem culpa, nem sequer tem nada a ver com o governo. Nós vemos crianças a serem mortas, nós vemos mães a separarem-se dos próprios filhos, nós vemos pais a ficar na guerra e a deixar as suas famílias. E hoje nós podemos ver que existe um grande Deus, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, daqueles que nele amam e acreditam. Nós não estamos imunes à guerra, mas nós podemos acreditar em Jesus Cristo, que é imutável. Ele não muda. Ele não vai mudar porque isto está a acontecer ou aquilo. Ele irá ser sempre o mesmo. A palavra de Deus é sempre a mesma. E esta palavra traz esperança à nossa vida. Sem ela, certamente já não estaríamos aqui a falar, não tínhamos esperança, estávamos agarrados às coisas que parecem, às coisas que se acabam. Por isso, irmãos, eu peço-vos de todo o meu coração, como Paulo também me pediu, não me estando a comparar com Paulo, porque sou muito pequena diante deste apóstolo, diante deste homem que deixou a sua vida, deixou tudo o que tinha, até deixou o facto de poder ter uma família, porque ele sabia que o tempo era curto, que o tempo estava a passar muito rápido, ele precisava de dar a mensagem que liberta, a mensagem que traz as boas novas, que é a mensagem de Cristo. E ele abdicou de tudo. E nós podemos ver que ele era um grande homem de Deus. E podemos ver que mesmo nas prisões, mesmo nas dificuldades, ele perseverava. E este povo orava. Orava quando ele estava nas prisões, orava quando ele estava no meio dos barcos, em meio das tempestades. E Deus foi sempre com Paulo. Que nós, igreja, possamos voltar à oração. Infelizmente, a igreja tem estado mais parecida com o mundo do que parecida com Deus. Nós temos que voltar à inocência. Nós temos que voltar às Escrituras. Nós temos que voltar a entender que nós somos dependentes desse Deus. E que Deus não nos chamou para sermos iguais. Deus chamou-nos para nos modificar através da imagem e semelhança de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos mostrar como havemos de agir, como havemos de fazer. E Ele venceu. Então nós podemos vencer com Ele. Amém? Fecha os teus olhos e vamos acabar em oração. Obrigada, Deus, pelas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos orar, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu, Senhor, rasgaste aquele véu, Senhor, que nos separava. Obrigada, Deus, porque nós podemos ter esperança, Senhor, que Tu irás voltar. Tu irás vir buscar a Tua igreja, Deus. Senhor, que Tu irás, Senhor, nos resgatar deste mundo caído, Deus. Onde nós vemos maldade, Senhor, onde nós vemos destruição, Senhor, onde nós vemos pressão, Senhor, onde nós vemos, Pai, que os tesouros que se juntam nesta terra, eles perecem, eles acabam, Senhor. Deus, vemos homens tiranos a serem levantados, Pai, com um coração mau, com um coração negro, Deus, com um coração, Senhor, que deseja a morte de outros, Pai. Senhor, mas nós vemos que um dia Tu enviaste o Teu Filho amado, que teve um coração completamente diferente, o contrário desses corações, Pai, o contrário desses homens, Pai, que, Senhor, usam o Seu poder para destruir, Senhor, inocentes, para destruir terras, para destruir, Senhor, bens, Senhor. Senhor, Tu deste o Teu Filho amado, para que nós pudéssemos ser modificados pelo Teu sangue, pela Tua graça, Senhor, para que pudéssemos ser restaurados, Deus, para que pudéssemos ter esperança, para que pudéssemos ver, Senhor, o que a verdade, Senhor, provoca em todos nós, Pai. Faz de nós, Senhor, santos, Senhor, como Tu és santo, Pai. Santifica o nosso coração, Senhor. Santifica a nossa mente, Deus. Traz o ânimo e a ousadia, Deus, Senhor, a cada vida, Pai, para que nós possamos continuar, Deus. Fortalece a nossa fé, Deus. Não nos deixes falecer, Senhor. E quando cairmos, Deus, que Tu possas ser a mão, Senhor, que nos
traz, Senhor, de volta à superfície, Senhor. E que nós possamos ser gratos, Pai. Traz gratidão ao nosso coração. Senhor, coloca o Teu amor, Senhor, sobre o nosso coração, um amor incondicional, Senhor, que não negocia, Senhor, com as concupiscências da carne, Deus. Senhor, que não deseja, Senhor, ser igual ao mundo, Deus, mas deseja a cada dia que passa ser igual, Senhor, a Ti, Pai. Queremos, Senhor, um dia poder Te encontrar na glória, naquele lugar, Senhor, onde não há mais sofrimento, Deus. Queremos firmar os nossos olhos na eternidade e não nas coisas, Pai, que perecem, Senhor, neste mundo, Senhor, passageiro, Deus. Senhor, queremos estar nesse lugar contigo, onde nós não vamos nos encontrar face a face, Deus. Onde nós vamos, Senhor, finalmente estar, Senhor, perto, Senhor, de Ti, ver, Senhor, quem Tu és, Senhor. Até agora temos visto o Senhor como um deslumbre, Senhor. Senhor, como uma imagem no espelho, Senhor, que desaparece, Pai. Mas, Pai, nós queremos ver-Te, Senhor, face a face. Esperamos e ansiamos, como diz a Tua palavra, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai, pela Tua vinda. Não temos medo, Senhor, de morrer, Senhor. Temos, Senhor, medo, Senhor, de não conseguir chegar até ao fim, Senhor. Mas também temos a certeza que não é pela nossa capacidade, Senhor, que nós vamos conseguir chegar lá, Deus. Mas sim, Senhor, através do Teu poder, Senhor, da Tua graça, Senhor, do Teu poder redentor, Senhor. Senhor, do Teu Filho amado que se doou naquela cruz para suportar as nossas dores e hoje nós podemos suportá-las, Senhor, através do Teu Filho amado, Deus. Senhor, Te agradecemos, Pai. Senhor, convence-nos, Pai, sempre, todos os dias, Pai, a andarmos sobre o caminho estreito, Pai. Porque sabemos que Tu és esse caminho, Deus. Sabemos que Tu és a porta, Senhor. Sabemos que Tu és o bom pastor, Senhor. Sabemos, Pai, que és Tu, Senhor, que sabes onde estão, Senhor, os verdes pastos, Deus, as águas tranquilas, para que nós possamos andar, Senhor, livres, Pai, de toda esta escravidão do pecado sobre a nossa vida, Deus. Faz-nos olhar para Ti, Senhor, e apaixonar-nos a cada dia mais e mais por Ti, Senhor. Que o nosso coração possa bater, Senhor, somente por Ti, para Ti, Pai. Senhor, pedimos pela nossa família, Deus, em oração, em intercessão. Eu creio que os meus irmãos, Senhor, estão, Senhor, em concordância, Senhor, com esta oração, Pai. Por isso, Senhor, faço as minhas palavras, também as palavras deles, Deus, que Tu possas, Senhor, ser, Senhor, com a nossa família, com as nossas igrejas, Pai, com os lugares onde nós estamos congregados, Pai, com os nossos líderes, Deus, com os nossos irmãos, Deus. Levanta-nos, Pai, levanta-nos, Senhor, com as Tuas forças, Pai. Porque os dias estão difíceis, Senhor. É difícil perseverar, Deus. É difícil, Senhor, como seres humanos, Pai, que somos limitados, Deus. Mas sabemos que o Teu Filho amado tem forças para nos dar. Sabemos que o Teu Filho amado tem o vigor para nos dar, Senhor. Por isso, Senhor, Te entrego, Senhor, cada vida, Senhor. Cada oração, Senhor, que tem sido feita, cada súplica, Pai. E leva o nosso coração para orar a cada dia mais e mais e para nos chegarmos cada dia mais e mais, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém, irmão. Obrigada por poderes ouvir, por poderes tirar um tempo do teu dia a dia para poderes ouvir a palavra. Peço as vossas orações por cada um de nós, pela liderança, pela igreja, pelos irmãos, por todos nós, até por aqueles que nós temos orado também, para que Deus possa convencer os seus corações, para que eles possam se render a Deus. Peço oração também pelos irmãos que têm estado mais doentes, mais cansados. Não te esqueças de orar, irmão. Não te esqueças de colocar o teu coração como um coração de intercessor por todas as coisas. Um grande beijinho aqui de casa. Que Deus vos abençoe muito e encontramos-nos no domingo às 10 da manhã. Até já!